Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, quando vocês chegarem aqui para encontrar com a gente, tá? E o pessoal que estiver nos assistindo agora, nós estamos falando no período da tarde. Muito boa tarde. Pessoal, demorei um tempinho para estar aqui com vocês de volta, né? Porque, como vocês já sabem, devem saber, eu estou fazendo minha tese de doutorado, então eu não posso estar aqui com vocês o tempo todo como eu gostaria, né? De fazer mais entrevistas. Mas hoje, para compensá-los, eu trouxe uma pessoa maravilhosa para conversar com a gente aqui e nós vamos falar sobre licitações sustentáveis. É a nossa amiga Mara Florencio, formada em Direito, advogada, servidora pública, professora de licitações e contratos, com experiência em contratações, licitações e contratos, e também com sustentabilidade, porque nós já estivemos também juntas no núcleo de sustentabilidade do TJMT. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para a minha amiga Mara. Tudo bem, Mara? Como você está? Boa tarde, Vera. Tudo bem? Muito feliz de poder participar. Eu estava comentando aqui que a gente já trabalhou um pouquinho com a sustentabilidade, aliás, bastante, né? Nós iniciamos uma grande batalha em busca da sustentabilidade nas instituições públicas, e você, que já é expert em licitações e contratos, você inseriu também essa questão, e também frente a tantas legislações que agora estão colocando isso como uma questão fundamental na vida da gente, né, Mara? Aí eu queria saber, então, quando que a sustentabilidade entrou na sua vida e também nas licitações e contratos? Na realidade, a sustentabilidade a gente já tinha, né, trabalhando com licitações e contratos, na Lei 8.666, no artigo 3º, a gente já tinha o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Só que caiu assim a minha ficha quando o CNJ determinou que a gente incluísse, criasse um núcleo socioambiental e incluísse critérios de sustentabilidade nas compras públicas. E a partir daí, caiu minha ficha e eu passei a olhar a sustentabilidade e as compras públicas com um novo olhar. Que novo olhar? Agora é só para frente, não tem como voltar mais para trás em matéria de sustentabilidade. São as alterações climáticas, enchentes, são variações e o mundo pedindo por essa sustentabilidade. E o CNJ também, ele colocou a sustentabilidade no início, quando foi criados os núcleos socioambientais. Isso foi em 2015, né, Mara? Em 2015, né? Já tem um tempinho, 10 anos. Já, 10 anos. E ele colocou de maneira leve, e aí que depois a gente foi percebendo, porque como eu dava aula de geografia, eu já falava das alterações climáticas, já falava de ilha de calor, né? Eu também sou formada em geografia. Então, aquilo tudo foi fazendo sentido na minha vida. Mas o que ficou assim muito legal depois é que com o avanço do CNJ e das legislações, a gente pôde perceber também o avanço da sustentabilidade, não só na parte ambiental, mas econômica e social. Isso foi muito legal também, tá? Ver esse avanço da sustentabilidade, porque a gente tocava só na parte ambiental, né? E a social e a econômica ficava assim muito aquém. De lado, né? Uhum. E aí, quando o CNJ começou a trabalhar tudo isso faz sentido hoje em dia, uma sustentabilidade formada por um tripé, o ambiental, o econômico e o social. Muito bom, Mara. E aproveitando, assim, tem algumas pessoas que estão chegando na nossa live e que não têm conhecimento disso ou não trabalham na instituição pública, têm menos contato com essas definições. Então, fala para a gente, o que é, então, compras públicas sustentáveis? Esse é um conceito muito legal. Na realidade, as compras públicas sustentáveis são aquisições do próprio governo, né? Só que ao invés dele levar em consideração apenas a qualidade e o preço, ele leva também em consideração os critérios de sustentabilidade. E aí, essa sustentabilidade é aquele tripé: o econômico, o social e o ambiental.
nem sempre uma compra pública vai conseguir alcançar esses 3 itens, o ambiental, social e econômico. Às vezes, a compra pública, ela vai alcançar só o econômico, por exemplo. Você vai comprar uma licença de software, e a licença de software, ela não tem... Hoje em dia, a gente recebe uma senha para você baixar a licença, né? É intangível, você não pega a licença. Então, ela não tem um critério, às vezes, ambiental, mas ela pode ter um critério econômico. Tá? Você pode comprar essa licença de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Então, é muito legal isso. Tá? Então, compras públicas são isso, compras públicas sustentáveis. São aquisições do governo, ou da União, ou do governo estadual, ou do governo municipal, que levem em consideração não apenas a qualidade e o preço, mas também os critérios de sustentabilidade. É interessante que você está falando aí que isso envolve municípios, estados e a União, né? E a gente vê, principalmente considerando estados e municípios, ainda uma grande dificuldade. A implementação de critérios sustentáveis ainda é uma grande questão, né? Vamos dizer assim, porque requer um pouquinho mais de atenção, talvez uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente ainda passe por muitos desafios, né, Mara? Quais são esses desafios? Você consegue identificar na sua experiência alguns desafios para que a sustentabilidade possa andar conjuntamente com as compras públicas? Sim, o governo federal foi um dos primeiros, né, nessa sustentabilidade. E agora, com a nova legislação, a 14133 de 2021, a legislação mudou, a gente tem agora, né, que considerar todo o ciclo de vida da contratação pública, a gente tem que considerar o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, inovação, né? Então, assim, mudou bastante coisa, mas ainda falta muita capacitação, tá? Principalmente a nível estadual e municipal, ainda falta muita capacitação dos agentes públicos, né? Falta uma governança forte, falta um PLS forte, né? Principalmente em prefeituras e também no governo estadual, porque tem governo estadual que não tem um plano de logística sustentável, não tem um PLS. Então, fica difícil você avançar em compras públicas sustentáveis sem você ter esse documento que te fortalece, né? Que é o PLS. Então, falta muita capacitação ainda em matéria de sustentabilidade, né? Falta também um querer, para mim também. Eu acredito que falta esse querer implementar a sustentabilidade. Às vezes as pessoas entendem a sustentabilidade, né, como pagar mais caro por um produto, mas às vezes o mercado fornecedor, ele já se adaptou, tá? Ele está acostumado com licitações e contratos. Às vezes o mercado fornecedor já está adaptado. Às vezes você já está comprando um produto sustentável e nem sabe, porque o mercado já se adaptou. Então, assim, o mercado, ele já se adaptou e ele está se adaptando também, alguns produtos, para essa sustentabilidade. Mas também falta um querer de política pública, tá? Eu até brinco com os alunos, eu falo assim, olha, o dia que o governo federal, né, ele impor aos estados e aos municípios que ele só vai ter recurso quem tiver seu PLS, aí todo mundo vai dar jeito de fazer o seu documento e fazer suas compras públicas sustentáveis. Na verdade, ele já é uma imposição, né? Uma imposição da própria Constituição Federal e uma imposição da própria 14133, tá? E a 14133, ela veio recheada de sustentabilidade. É uma lei forte nesse sentido. A gente tem mais de 7 artigos falando em sustentabilidades e a gente tem o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Então, assim, falta adaptação do próprio governo, falta capacitação, preparo do mercado, o mercado está preparado. Os principais produtos estão preparados, mas ainda falta um pouco de preparo desse mercado fornecedor e
esse querer do próprio governo. Entendi. Até quando você falou de mercado, agora vai entrar a professora Vera, né, professora de economia, e sempre quando você fala de mercado, eu sempre me recordo muito dessa questão do poder da instituição pública em relação ao mercado. Então, quando o pessoal reclama que está mais caro, está muito mais caro, eles não pensam a médio, longo prazo, né? Porque, assim, às vezes aquela compra específica está um pouco mais cara. Primeiro que a 14133, né, Mara, como você está falando, ela já entende que não é o menor preço, né? É o melhor preço. Então, tem que ser levado em consideração esses critérios de sustentabilidade, para poder justificar até a compra mais cara, se for o caso, né? Mas, ainda assim, acredito que o poder das compras públicas é gigantesco na questão das políticas públicas. Então, como você falou, o município, o Estado se preparar com a sustentabilidade como política pública, porque uma vez você adquirindo no mercado, que você não vai adquirir uma cadeira, né? Você vai adquirir, quanto órgão público, centenas de cadeiras, isso vai articular, e se você colocar critérios sustentáveis nessas cadeiras, o mercado vai se organizar. E que já está acontecendo, como você falou, nos principais produtos, né? O governo pede uma quantidade grande, o lojista, a indústria, eles vão se preparar para poder atender o governo, que é uma demanda grande. E isso também em ações sociais, ações ambientais. Então, assim, como que você acredita nessa inclusão, economia, inclusão social e as compras públicas fazendo esse papel mais amplo do que muita gente pensa que não é só cumprir com os estoques e as demandas internas do órgão, mas sim de mexer com toda a sociedade. Como que é isso, Mara? É porque é o seguinte, essa mudança, né, ela vai ter que ser uma mudança a longo prazo. E, normalmente, as compras públicas sustentáveis, né, na realidade, eu até brinco com os alunos assim, toda compra pública agora, ela é sustentável. Ou seja, toda compra pública tem que ter o critério de sustentabilidade. E acaba tendo porque às vezes você não usa um critério ambiental, mas você usa um critério econômico, como a Lei Complementar 123. Então, assim, é uma mudança a longo prazo, tá? E os produtos sustentáveis, eles, às vezes você pode pensar assim, mas ele custa um pouco mais caro, mas você considerando o ciclo de vida do objeto, às vezes ele dura mais, ele é um produto sustentável, às vezes ele tem logística reversa, ele consome menos energia elétrica, tá? E ele é mais durável, né? Então, assim, são muitas qualidades que a gente tem num produto sustentável hoje em dia. Então, o mercado está se preparando, a administração pública precisa dar esse pontapé e se preparar também para a aquisição desses produtos. Energia limpa, economia circular, logística reversa, né? São vários itens que o edital pode atender. E às vezes você vê ainda servidores públicos que ainda tem um pouco de receio ou medo na hora de elaborar esse edital, na hora de elaborar esse estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar, na 14133, é um estudo que te dá essa oportunidade de você comparar os produtos, de você verificar durabilidade, de você verificar se tem logística reversa ou não, de você verificar ao longo do tempo o gasto com energia elétrica, o gasto com combustível, durabilidade. Então, assim, é um estudo que te dá essa oportunidade de você fazer essa análise para adquirir um produto que vai ser bom para a administração pública, tá? E vai ser bom para o meio ambiente. É muito legal isso que você falou, porque eu, enquanto servidora pública, né, eu sempre falo para meus colegas, falo assim, gente, mas se a gente não tentar inovar, fazer um pouquinho diferente, o mercado também não vai acompanhar, porque o mercado, o que ela quer? O que ele vai responder? As vontades do cliente.
né? E nós somos um cliente ali do mercado poderoso que a gente pode chamar. Inclusive, uma das coisas, Mara, que eu queria tocar com você, que eu pensei agora, é que tem essa questão dos agentes públicos terem um pouco de receio. Um dos pontos é de entrar em contato com os fornecedores, no sentido assim, a gente percebe assim muita dificuldade, um afastamento muito grande. Mas se a gente fizer tudo com transparência, conversar, fazer lives de explicação do produto ou palestra, como que a gente pode tratar isso para que o mercado, ainda que ele não esteja preparado, ele consiga começar a se preparar para as demandas mais sustentáveis das instituições? Você tem uma ideia assim de o que Então, pode ser feito? essa 14133, ela aproximou muito o servidor público do fornecedor, tá? Tanto do fornecedor quanto do fabricante. Por quê? O fornecedor e o fabricante, eles não são os nossos inimigos, tá? E eles conhecem o produto muito mais do que a gente, tá? Então, essa 14133, ela permitiu consulta pública, audiência pública, você pode ir visitar uma fábrica, tá? Benchmark com fornecedores, uma conversa, você pode ir até lá, registrar uma ata, fazer uma conversa, entender o produto. Tudo isso para você acertar na hora de você fazer as especificações do produto, você conhecer o produto, fazer o seu próprio estudo técnico preliminar e acabar acertando nessa aquisição pública, tá? Por quê? Eu até falo com os alunos, a gente faz isso todo dia e a gente ainda consegue errar, né? Então, assim, a gente tem que melhorar muito as compras públicas. E quem conhece melhor o objeto é o licitante, tá? Então, essa 14133 permitiu esse tipo de aproximação, uma aproximação técnica, tá? Que vai permitir com que a gente conheça o produto e faça uma boa escolha na hora de você fazer o seu ETP e o seu termo de referência. Muito bom. E assim, considerando todas essas perspectivas, Mara, essas possibilidades, que muitas vezes a gente não usa por medo, mas que a gente pode começar a usar, né, sem medo e se engajar nesses critérios, qual que é a sua visão para o futuro das compras públicas? Será que as compras públicas sustentáveis, nós estamos avançando bem? Estamos indo muito devagar? Qual que é a sua perspectiva para o futuro? Olha, eu acho que a gente está avançando até que bem. Falta ainda aquilo que eu te falei, muita capacitação, falta um PLS forte. Eu até falo com os alunos assim: quem tem PLS forte tem uma governança forte, né? Ainda falta muita coisa, mas com o que a gente já tem de política pública, de acordo internacional, a gente já consegue avançar nessas aquisições sustentáveis, tá? O que eu acho que falta mesmo é essa capacitação, tá? Os alunos precisam, os servidores precisam mesmo desse engajamento, dessa capacitação, e é uma capacitação assim, que ela tem que envolver todos, porque eles têm que entender que, por exemplo, assim, eu posso contratar uma cooperativa, e essa cooperativa de catadores, né, vai fazer inclusão social, eu posso colocar no meu edital de licitação, né, vagas para vítimas de violência doméstica, eu posso colocar vagas para egressos do sistema carcerário. Então, eu estou unindo muito o social, então eu estaria assim, promovendo o município, tá? Fazendo essa inclusão social no município, né? Então, falta muito isso. Quando você fala dessa parte social da sustentabilidade, as pessoas ficam meio assim ainda, né? Ficam meio receosas ainda dessa parte social e econômica da sustentabilidade, porque eles sempre viram a sustentabilidade, né, apenas nessa parte de meio ambiente, daquele critério, né, de sustentabilidade ou naquele discurso de sustentabilidade que é deixar para gerações futuras os recursos naturais, né? Mas a gente também tem que deixar para gerações futuras um outro caminho, principalmente na inclusão social. Inclusão social.
Exatamente, para poder abarcar todo, porque a sustentabilidade é tão poderosa, né? Se ela for atendida na sua completude, muita coisa a gente vai conseguir melhorar, né? E umas instituições auxiliando e ajudando as outras, até inclusive com as compras compartilhadas, né, Mara? Isso, você falou de um ponto crucial. Compras compartilhadas, PLS, governança, né? Compras compartilhadas, você tocou num assunto muito importante, tá? Por quê? Porque como o produto sustentável, ele não é o mais barato, ele também não é um cheque em branco. Você também não pode, eu vou comprar o produto mais caro que existe no mercado e aí eu estaria cumprindo a sustentabilidade. Também não é isso, tá? Você tem que analisar, sentar e fazer seu estudo. Mas como o produto sustentável não é que tem o menor preço, às vezes o produto já está pronto e tem o menor preço, mas normalmente não. Então, como ele não tem o menor preço, quando eu faço compras públicas compartilhadas, eu posso unir 2 municípios ou 2 estados nessas aquisições, e aí eu vou ter uma quantidade maior e eu acabo reduzindo, né, o valor dessa aquisição. Então fica muito legal e a gente tem muitos casos de sucesso nessas compras públicas compartilhadas. Até casos de sucesso até do próprio CNJ mesmo e de outros municípios, principalmente os municípios também que eles fazem consórcio, né, na área, principalmente de Verdade. medicamento. Então, assim, tem muito sucesso em compras públicas compartilhadas, principalmente no nosso estado, tá? Eu já dei aula em outros estados que eles falaram assim: olha, o que eu mais admiro em Mato Grosso são as compras públicas compartilhadas e os consórcios, tá? De municípios para aquisição de remédios. Então, você tocou num ponto assim crucial que tem tudo a ver com sustentabilidade, compras públicas compartilhadas. Muito legal, Mara. Nós estamos chegando aqui no finalzinho da nossa conversa. Essa conversa é tão para nós, eu acho que a gente trabalha muito com isso e para a gente é bastante empolgante. Mas como a gente, né, tem que terminar uma hora esse bate-papo, está chegando mais no nosso finalzinho, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, já te agradecendo imensamente, tá, por ter participado dessa nossa conversa. Eu que agradeço, é um prazer sempre trabalhar com você, fazer esse bate-papo com você. Você é uma estudiosa do assunto e eu te admiro demais, tá? E, Recíproca verdadeira. e as compras públicas, né, sustentáveis, ela tem que avançar, gente. A gente tem que investir em compras públicas sustentáveis, a gente tem que investir em elaborar o PLS, até um projeto de governança dentro da administração pública. Por quê? Isso faz parte do nosso futuro, né? Isso não é um projeto só do governo tal, ou do governo X, ou do governo Y. Isso é um projeto de futuro, tá? A gente está aí com alterações climáticas, ilha de calor, né? E a gente tem ferramentas para poder conseguir alcançar compras públicas sustentáveis, cumprir os ODS, né? O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. A gente tem um prazo para cumprir, né? Então, assim, qualificar, exigir produtos sustentáveis, tanto em aquisições públicas quanto na sua própria casa, fazer valer a pena, verificar se o produto realmente tem a durabilidade. Às vezes ele é mais caro, mas ele tem uma garantia de 10 anos. O outro é mais barato, mas a garantia dele é de 3 anos apenas, entendeu? Então, assim, fazer esse estudo não só na administração pública, mas também na sua casa, quando você vai adquirir um produto, principalmente um produto que você vai ficar muito tempo com ele. Será que ele realmente é sustentável? Tá? Na aquisição de um veículo, tá? Será que esse produto realmente é sustentável? A durabilidade, o valor da revenda, tudo isso a gente está falando de sustentabilidade. Então, não é só o ambiental, é o social, é o econômico, é a durabilidade, é a economia, tá? É as cooperativas. Então, é um todo. Tá? Isso faz parte do futuro.
Por isso que é tão importante a gente falar em sustentabilidade. E o governo é um propulsor, né, dessas compras públicas. O governo gasta, em média, 10 a 20% do PIB só em compras públicas. Maravilhoso, Mara, seus esclarecimentos, tá? Eu agradeço imensamente você ter vindo aqui, uma agenda lotadíssima, cheia de coisa para fazer e viagens. Aí eu peguei há muito tempo que a gente está tentando marcar essa nossa conversa, né, Mara? Mas finalmente deu certo. Agradeço imensamente e conto com você para outras conversas, tá? Na sequência, aí, qualquer dia a gente combina, tá Vamos bom? combinar um dia para a gente falar só de PLS. Ótimo, excelente, excelente. Adorei a ideia. Vamos sim. Adoro Vamos? também PLS. Vamos, combinado. Combinado, Beijo, então. minha querida. Beijo. Muitíssimo obrigada, tá? Tá Fique joia. com Deus, tá? Tchau, Tá. tchau. Gente, então, foi isso. Nós conversamos nesse bate-papo gostoso com a Mara e nós contamos que você assista, que você compartilhe e sempre traga suas anotações, seus comentários aqui no nosso chat, tá bom? Muito obrigada a todos e até breve.